vamos ler, gostaria de convidar, nós temos essa cultura aqui na nossa igreja de valorizar a palavra maravilhosa de Deus. Então nós vamos ler o nosso texto-chave de hoje de pé. Quero convidar você a ficar em pé. Você que trouxe a sua Bíblia, quero convidar você a abrir no nosso texto-chave, que está lá no livro de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Quem está com a sua Bíblia aí? Amém? Quem achou, diga assim, achei. Quem está procurando aí, diga, peraí. Vamos lá, queridos. Mateus 25, do 1 até o 13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, que diz o seguinte, acompanha comigo, ou você pode também ver aí no telão. Jesus disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. Diga comigo, lamparinas. Verso 2, 5 delas eram imprudentes, e 5 sensatas e prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, e saiam ao encontro dele. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo para vocês. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Diga comigo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes ou insensatas, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O título da nossa mensagem de hoje é Lamparinas Acesas. Lamparinas Acesas. Ainda de pé, você poderia orar mais uma vez comigo, para que o Espírito Santo possa conduzir cada segundo da nossa reunião, e que essa palavra não seja apenas palavras humanas, mas seja algo poderoso do céu nas nossas vidas. Amém? Pai querido, nessa tarde nós queremos orar e te louvar por estarmos, Senhor, na sua presença, na sua casa com os nossos irmãos. Querido Espírito Santo, eu te peço, manifesta a sua presença nesse lugar e fala, toque o coração de cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada família que estão aqui nessa igreja nesse momento, e que a sua palavra seja uma palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra viva nos nossos corações. Que possamos sair daqui hoje, Pai, com as nossas lamparinas acesas, com o coração desejoso por te conhecer e preparar as nossas vidas para a chegada do noivo. Que assim seja, Pai, nessa tarde, que haja frutos produzidos através dessa palavra em cada um de nós. É o que eu oro e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Você pode tomar o seu lugar. Vamos lá, queridos, lamparinas acesas, lamparinas acesas. Essa passagem que nós acabamos de ler no livro de Mateus, capítulo 25, Jesus ele nos fala sobre a parábola das 10 virgens, que é uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele faz a comparação de um casamento judaico para mostrar como seria a sua volta, a sua segunda vinda. Eu já vou entrar aqui e te explicar um pouco melhor o contexto do casamento judaico com a volta de Jesus, mas antes eu quero que você entenda o fato de que o próprio Senhor Jesus, ele é enfático em dizer que nem mesmo ele sabe nem o dia e nem a hora da sua vinda, e por isso nós precisamos estar preparados para o seu retorno, amém? Um pouco antes de Jesus nos contar essa parábola, lá em Mateus 24, 36 ao 39, Jesus ele nos mostra isso, que somente o Pai sabe o dia e a hora da sua vinda. Acompanhe comigo. Diz assim:
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem mesmo o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores aos dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui, queridos, está falando que ninguém sabe, nem mesmo Ele, o dia da sua vinda, do seu retorno, e nos alerta que esse tempo seria muito parecido como aconteceu nos dias de Noé. Nós lemos aqui que, como nos dias de Noé, as pessoas elas estavam vivendo as suas vidas despreocupadamente, sem se importar com aquilo que Deus ele falava. Nós lemos ali que eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, viviam as suas vidas sem estar preparados. Até então, que chegou o dia que Deus ele abriu as comportas do céu, mandou a chuva, Noé e sua família entrou na arca, mas toda aquela humanidade ela foi consumida pelo dilúvio, porque não estavam preparados. E Jesus aqui está nos alertando que hoje, no tempo em que nós vivemos, a sua segunda vinda será muito semelhante ao que aconteceu nos tempos de Noé. Amém? Será como naqueles dias, como aquele dilúvio que pegou todos desprevenidos. Assim também será, queridos, no dia que Jesus retornar. E uma pessoa desprevenida é uma pessoa que ela não se prepara. Diga assim comigo, não se prepara. Se você for olhar a definição dessa palavra desprevenido no dicionário, você vai encontrar duas definições eu quero trazer para você. A primeira delas é uma pessoa desprevenida. É alguém que não foi informado de algo, mas também pode ser uma pessoa que não se preveniu e que está despreparado para algo. Queridos, no nosso caso aqui, nós não estamos no grupo dos que não foram informados. Amém? Nós somos muito bem informados. Nós estamos vendo aqui Jesus, ele deixando muito claro sobre a sua segunda vinda, sobre o seu retorno, que ele voltaria para buscar a sua igreja. Amém? E se nós formos ver, Jesus, ele ainda um pouquinho antes, ele nos dá muitos sinais que já aconteceram, que aconteceriam ou que estão acontecendo agora, nos dias de hoje, de uma maneira ainda mais intensa. Eu quero ler para você. Abre aí comigo em o livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 4 ao 14. Vamos ler juntos. Olhem esses sinais que Jesus ele fala que a sua vinda estaria próxima. Vai prestando atenção, queridos, conforme vamos lendo os versículos, o contexto que nós temos vivido hoje como nação, como humanidade. Vamos lá. Mateus 24, 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, vai contando aí nos seus dedos cada um desses sinais que Jesus falou e perceba se todos eles já não estão acontecendo ou já não aconteceram. Eu quero rapidamente aqui só citá-los para que você perceba e te trazer um contexto maior. Jesus ele fala falsos profetas e falsos mestres. Queridos, tem tanta gente doida por aí, você já percebeu? Tanta gente tentando distorcer a palavra de Deus, trazer um ensino que não é o verdadeiro da palavra do Senhor. Por isso a importância de você estar inserido numa igreja séria, numa igreja comprometida com a palavra de Deus, amém?
Porque Jesus está alertando: nos últimos dias, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos que não estão preparados. Segunda coisa ali que Jesus fala: guerras e nações se levantando contra nações. Não temos visto atualmente? Ucrânia, Rússia. Eu vi uma reportagem essa semana que diz que somente de russos, queridos, até o começo desse ano, mais de 1 milhão de soldados já perderam as suas vidas nessa guerra. Guerras e nações se levantando contra nações. Temos visto isso claramente. Outra, fome em todo o mundo. Trouxe aqui só para título de curiosidade, mas para que você perceba como é um cenário atual. Olha essa notícia. Um relatório do Programa Alimentar Mundial aponta que cerca de 13,7 milhões de pessoas estão em estado de fome extrema somente no ano de 2025. Em algumas regiões da África, a situação é mais grave. Mais de 20% da população enfrentam situação de desnutrição. Fome por toda a terra. Outra coisa que Jesus nos disse: terremotos, desastres naturais no geral. Olha essa notícia. A China relatou perdas econômicas de cerca de 30,5 bilhões de dólares nos 3 primeiros trimestres de 2025, devido a desastres naturais que afetaram as plantações em até 530 mil hectares. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, em 2024, apenas um ano atrás, mais de 150 desastres climáticos inéditos atingiram o mundo, entre eles ondas de calor, enchentes, tempestades, afetando mais de 800 mil pessoas. Jesus aqui já tinha falado milhares de anos atrás que isso aconteceria quando estivesse próxima da sua vinda. Perseguição religiosa e morte aos cristãos. Olha essa notícia. Segundo a Organização Cristã Internacional Portas Abertas, em 2024, cerca de 4.476 cristãos foram mortos por causa da sua fé. Charlie Kirk, ouviu falar? Assassinado em plena luz do dia numa universidade por compartilhar a sua fé e defender os seus valores. Cristãos, queridos, têm sido perseguidos e até mesmo mortos por causa da fé no Senhor Jesus. A maldade humana cada vez maior. Se você for parar para ler as notícias, queridos, ficar um dia inteiro vendo notícia, você sai deprimido, sim ou não? É uma maldade sem tamanho. É tiroteio, é gente matando gente, gente envenenando gente. Vocês viram o caso daquele gari que perdeu a sua vida por causa que um homem atirou nele porque não teve paciência de esperar o caminhão do lixo sair da sua garagem? Você viu isso? Uma maldade humana, o amor se esfriando, como Jesus ele fala. Uma coisa boa, pelo menos, o aumento da pregação do Evangelho, amém? Nunca se viu, queridos, como hoje, o Evangelho do Senhor Jesus alcançando nações, vidas conhecendo ao Senhor e se convertendo ao cristianismo, amém? Isso é uma bênção. Tudo isso, queridos, sinais de que a volta do Senhor Jesus estaria próxima. E o que eu quero trazer para você, contando essas coisas para ti hoje? Nós não fazemos parte dos desavisados, queridos, nós estamos sendo muito bem informados, amém? Mas algo que eu temo, querido, traz temor no meu coração, é que eu percebo que, infelizmente, muitos da Igreja de Cristo, elas se encontram na segunda definição dos desprevenidos, que eram aqueles que não se prepararam. Se você está aqui hoje, querido, sentado nessa igreja, é porque você é muito amado por Jesus. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, ouvindo essas verdades, despertando para a volta do Senhor Jesus, é porque você é muito amado e precioso para o Senhor. E Jesus, ele não quer, queridos, que a sua igreja, a sua noiva, esteja despreparada quando o noivo retornar. Amém? Por isso que Jesus, ele nos conta a parábola das 10 virgens. E voltando para isso, ao nosso ponto inicial, essa parábola que Jesus nos conta é para que possamos nos preparar para a chegada do noivo. Nós vimos nessa história que estava para acontecer um casamento. E o casamento judaico, queridos, no tempo de Jesus, ele era um pouco diferente do casamento da nossa cultura, da atualidade que nós estamos acostumados. Se você for pegar e estudar um pouco, nós vemos que o casamento judaico, ele era um processo longo, que podia durar bastante tempo, e geralmente ele era dividido em 3 etapas. A primeira delas era o compromisso, eles chamavam de eruzim, que era o quê? O momento que a noiva e o noivo eram prometidos a casamento, era feito um contrato e um dote era pago. O noivo pagava um preço, um valor para poder ter a sua noiva, amém? Trazendo para o contexto de Jesus, o que Jesus fez por nós? Pagou o preço pela sua noiva. 1 Coríntios 6:20 fala:
vocês foram comprados por alto preço. Cristo, queridos, pagou pela noiva, pela sua igreja, dando a sua própria vida por ela naquela cruz. Amém? Então, primeiro eu vi esse compromisso, né, daquele dote pago entre o noivo e a noiva. A segunda etapa era o tempo de preparo, o tempo de espera. Era um tempo que o noivo voltava para a casa do pai para preparar um lugar para receber a sua esposa, e também era um tempo que a noiva se preparava para a chegada do noivo, o dia do seu casamento. E essa etapa, querido, podia durar até mesmo mais de 1 ano. Semelhante com a volta de Cristo, sim ou não? Podia aparentemente demorar. Era um tempo de preparo, era um tempo que a noiva, queridos, ela fazia tudo, ela parava a vida dela e ela só se preparava para o dia do seu casamento, para o dia das suas núpcias, o dia que o noivo iria chegar. E, queridos, essa chegada do noivo, ela poderia acontecer a qualquer momento, semelhante à volta do nosso noivo Jesus. Amém? E a terceira etapa desse casamento era então finalmente as bodas, que eles chamavam de Nisuim, que era quando o noivo voltava para buscar a sua noiva e levá-la para a festa de casamento e para o momento nupcial. E aqui entram então as nossas 10 virgens. Também era da cultura daquela época que essas mulheres eram como se fossem damas de honra, amigas da noiva, tinham uma função muito nobre. Elas deveriam, quando o noivo estivesse para chegar, pegar as suas lamparinas, acendê-las com óleo e fazer então o caminho, dizendo: o noivo está vindo, e levar o noivo até a entrada da festa, do momento nupcial, do momento onde ele encontraria a sua noiva. Amém? E, queridos, assim como no casamento judaico, onde o noivo ele poderia chegar a qualquer momento, a volta de Cristo também será repentina. E aí eu pergunto para você: que tipo de virgens nós temos sendo? Nós estamos sendo aquelas preparadas ou aquelas insensatas? Precisamos estar, queridos, com o nosso coração, com a nossa vida preparada para a volta do nosso Senhor. Amém? Se Jesus voltasse amanhã, estaríamos preparados? Não sabemos nem o dia e nem a hora. Na verdade, não é nossa responsabilidade saber quando o Senhor irá voltar, mas é nossa responsabilidade como noiva de Cristo, como igreja, como cristãos verdadeiros, amém, Revo Church, estarmos preparados para a volta do nosso Senhor. E dito isso, eu quero trazer para você hoje, para nós irmos já para o nosso recheio da nossa mensagem e irmos já se encaminhando para o final. Eu quero trazer para você 7 lâmpadas, 7 lamparinas, que eu e você precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para manter acesa até a volta de Cristo. E eu quero começar trazendo a primeira lâmpada. Faz assim comigo, diga: primeira lamparina. A primeira lamparina que eu e você devemos fazer tudo para manter acesa é a lamparina do temor de Deus. Temor de Deus. Provérbios 9:10 nos fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos começar com essa lamparina, porque sem ela, queridos, se ela estiver apagada na nossa vida, tão pouco vamos nos preocupar em manter aceso as outras lamparinas, que é a lamparina do temor de Deus. Amém? Provérbios aqui está nos dizendo que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quem aqui você deseja ser sábio? Você deseja ter atitudes sábias, escolhas sábias? Provérbios está nos dizendo o caminho. O princípio da sabedoria, o princípio para todo aquele que deseja ser salvo, é aprender a temer a Deus no seu coração. Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, depois de experimentar, queridos, tudo o que a vida poderia oferecer, Salomão era um rei. A própria Bíblia fala que ele nos escreve que ele não negou a si mesmo nada do que os seus olhos viram, ele experimentou de tudo. E no final da sua vida, ele faz uma declaração, que eu quero ler para você, Eclesiastes 12:13. Salomão, ele fala: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Depois de viver intensamente, Salomão chega à conclusão: temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos é o essencial para o homem. Agora, o que é temer a Deus, queridos? Temer a Deus é reconhecer quem Ele é. Quem aqui hoje você pode dizer: eu reconheço quem Deus é na minha vida?
É reconhecer, queridos, a autoridade de Deus. É reconhecer que Ele é o Deus de toda a terra, que criou todas as coisas. É reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder. É reconhecer, queridos, a nossa pequenez diante de um Deus santo que tem todo o universo nas suas mãos. Temer a Deus, queridos, é obedecê-lo, é se preocupar no nosso coração com a opinião de Deus. É em tudo que a gente faz nós pensarmos, Deus está aprovando. Deus, Ele fala isso na sua palavra. Eu estou obedecendo, seguindo o que Deus me diz. Isso é temer a Deus, é honrá-lo com a nossa obediência, com a nossa vida. Amém? E sabe o que é maravilhoso de temer a Deus? Temer a Deus nos livra de tomarmos atitudes que vão destruir a nossa vida. Porque quando tememos a Deus, nós seguimos os caminhos que vão nos abençoar, que é os caminhos do Senhor para a nossa vida. Você quer saber se a lamparina do temor de Deus está acesa na sua vida? Se faça 2 perguntas. A primeira delas: eu me sinto verdadeiramente arrependido quando eu cometo algo que desagrada a Deus e eu luto contra o pecado na minha vida? E a segunda: eu penso em Deus e me preocupo com o que Ele pensa antes de tomar qualquer decisão? Se a sua resposta for sim, a lamparina do temor de Deus está acesa na sua vida. Queridos, talvez uma das lamparinas que o inimigo ele mais tenta apagar na vida de um cristão é a lamparina do temor de Deus. Sabe por quê? A diferença de medo e temor. O medo, ele nos afasta, mas o temor, ele nos aproxima. E o inimigo, ele sabe, se eu roubar, se eu apagar o temor de Deus da vida dessa pessoa, isso vai afastá-lo do Senhor e ele se torna um alvo fácil para mim. Queridos, que possamos ser uma igreja que teme ao Senhor, amém? Que possamos restaurar o verdadeiro temor de Deus dentro do nosso coração. Quem pode dizer um amém? Amém. Segunda lamparina, que precisamos fazer de tudo para manter acesa, é a lamparina do nosso relacionamento pessoal com Deus, através de uma vida de oração e jejum. Diga comigo, oração e jejum. Eu quero ler para você 2 declarações que Jesus ele faz sobre oração e jejum, para mim e para você. Mateus 6,6, Jesus diz: mas tu, diga para a pessoa do seu lado, mas tu, é para você. Quando orares, entre no teu quarto e feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Mateus 6, 16, 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, diga novamente aí para essa pessoa, diga, mas tu, quando você jejuar, unja a cabeça, lave seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe recompensará. Queridos, não há como nos prepararmos para a volta de Cristo sem desenvolver uma vida de jejum e oração. Jesus aqui nessas declarações, ele está falando algo que ele espera de nós, como os cristãos, como seus seguidores. Ele espera que nós possamos orar e jejuar. Você percebeu o que nós lemos? Jesus ele fala, mas tu, quando você orar, quando você jejuar, ele não fala, quem sabe, se você quiser, talvez assim, um dia, uma vez na vida, outra na morte, quando você orar, você faz isso. Quem sabe, se você tiver afim um dia de participar do propósito de 7 dias de oração e jejum da Igreja Revo Church, amém? Você talvez então você jejue. Não! Jesus ele deixou claro, quando você orar e jejuar, ou seja, ele espera que isso seja uma prática viva na nossa vida, amém? Oração, queridos, é o combustível da nossa vida espiritual. Eu sempre costumo usar esse exemplo meio bobo, mas você vai lembrar de mim. Um cristão que não ora é como um carro sem gasolina. Homens, me ajuda aí, grita aí pra mim. Me dá aí uns modelos de carro assim, ó, que seria teu sonho de ter na tua garagem. Grita aí pra mim. Qual? Opala? Tudo bem. Mais um. Como? Porsche. Mais um. Ferrari. De manhã falaram Lamborghini. Enfim, independente, me ajuda aí. Adianta você ter o Opala na sua garagem se você não colocar a gasolina dele?
Não, por quê? Não vai cumprir o seu propósito. Vai ficar estagnado, não vai andar, não adianta. Pode estar ali bonito por fora, mas não vai atingir o seu objetivo. Queridos, é assim também. É a vida de um cristão que ele não tem uma vida de oração. Ele pode estar ali bonito por fora, com a Bíblia da Revo Church embaixo do braço, mas, queridos, por dentro, ele não vai ter o combustível na sua vida espiritual, aquilo que vai fazer ele avançar na sua vida com Deus. A oração é um meio, queridos, que Deus nos deixou para que possamos conhecê-lo, para que possamos desenvolver um relacionamento com Ele. É através da oração que você derrama o seu coração diante de Deus, que você conhece o Senhor, que você pede a Ele aquilo que você precisa, que você derrama diante dEle as áreas da sua vida que você sabe que precisam de transformação, de um toque do Espírito Santo. Quando não oramos, queridos, nós limitamos a nossa vida. Se você não ora, você não estará pronto para a volta de Jesus, porque sem oração não há como conhecê-lo. Jesus, ele disse para aquelas virgens insensatas: afastem-se porque eu não as conheço. Queridos, a Bíblia diz, lá em Mateus 7, 22, 23, que nos últimos dias, muitos chegariam diante do Senhor e diriam: Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, eu profetizei, eu orei, eu curei pessoas, eu ressuscitei mortos. E Jesus falará: afasta-se de mim porque eu não te conheço. Fizeram tantas coisas, mas não fizeram o que mais importava, a boa parte, que é simplesmente conhecer ao Senhor, estar aos pés dEle. Amém? Precisamos, queridos, desenvolver uma vida de oração. E uma vez que a oração é a gasolina do carro, o jejum é o acelerador. Amém? Já pensou um carro sem acelerador? Bem mais lento, é ou não é? Queridos, o jejum é o que acelera a tua vida com Deus, é o que te faz ir mais longe com o Senhor. Quando você pratica, queridos, o jejum regularmente, olha o que o jejum faz na sua vida. Faz o teu espírito sobressair a sua carne. Quantos sabem que nós vivemos uma eterna luta entre a carne e o espírito? Já sentiu na sua vida? A sua carne é a sua velha natureza, a sua própria vontade, aquilo que tenta fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Ao contrário do seu espírito, que é aquilo que quer a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor. E existe uma guerra dentro de nós. Uma vez eu vi uma reportagem que Deus ele falou comigo a respeito disso. Quantos já viram aqui, que é ilegal, inclusive, aqueles ringues de animais, que eles colocam animais para brigar? Já viram? Cachorro, galo, essas coisas. Uma vez eu vi que a polícia ela tinha apreendido, um ringue desses de que eles colocavam cachorros para lutar, aqueles pitbulls. E olha, gente, como eles eram sem vergonha. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam 2 animais e as pessoas tinham que apostar qual deles venceria aquela luta. Estão comigo aí? E olha o que eles faziam. Eles deixavam uma semana inteira um dos animais sem se alimentar e o outro se alimentava normalmente. Cruel, não? Adivinha no momento da luta qual animal que ganhava? O que era alimentado, é óbvio, porque ele estava mais forte. E assim também, queridos, é o nosso espírito e a nossa carne. Quando você jejua, você não está alimentando o seu corpo físico por um tempo para que o seu espírito seja alimentado. O seu espírito se sobressai à sua carne. O jejum também faz com que os nossos ouvidos espirituais estejam mais sensíveis à voz de Deus. Na minha cabeça, eu imagino assim, queridos, como se tivesse tipo um tubo, um cano que conectasse o meu coração com o céu. Coisa da minha cabeça. Mas, queridos, quando eu jejuo, é como se, não sei, passasse um esfregão celestial ali. Quem está comigo? E tudo aquilo que estava entupindo, sabe? Esse cano, esse tubo, limpasse. E eu consigo me conectar, ouvir a voz do Espírito Santo com mais facilidade. O jejum faz isso na nossa vida. O jejum, ele também libera poder e autoridade, queridos, sobre nós. Quantos já leram na sua Bíblia aquela vez que os discípulos de Jesus, eles foram expulsar os demônios e eles não conseguiram e ainda levaram um cambal dos demônios? Já leu? Eles chegam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus, ele fala: existem castas que só são expulsas com jejum. Amém? O jejum confere para nós autoridade espiritual. O jejum nos faz triunfar sobre o pecado e nos faz ser mais íntimos de Jesus. Jejum e oração, queridos, é uma das marcas de um cristão autêntico, de um cristão de verdade. Hoje à noite estamos começando o nosso propósito de 7 dias de oração e de jejum. Quem está animado para esse tempo? Queridos, você precisa
estar preparado para a volta de Jesus. Por que, Revo Church, que vocês insistem? Há anos, queridos, desde quando começamos essa igreja, nós temos essa prática, não é de agora. Todos os anos, jejum e oração, jejum e oração. No começo do ano fazemos 21 dias de jejum. Quem fez esse ano? Amém? Por que fazemos isso? Por que insistimos com você? Porque nós queremos ser uma igreja santa, preparada, que está pronta ao retorno do nosso Senhor Jesus. Amém? Jejum e oração, queridos. Se você não fez o teu check-in depois dessa, se eu fosse você fazia, eu fazia. E se prepare, vamos juntos buscar o Senhor, amém? Jejum e oração. Terceira lamparina é a lamparina do conhecimento e da prática da palavra. Se eu quero estar pronto para a volta de Jesus, eu preciso jejuar regularmente, orar constantemente e ser um cristão conhecedor e praticante da palavra de Deus. Existe uma história que Jesus ele nos conta, com certeza você já ouviu. Está em Mateus 7, 24 e 27. Da diferença de um homem que ouve a palavra e a pratica, de um homem que ouve a palavra e não a pratica. Vamos ler rapidamente. Fala assim, Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus aqui está nos ensinando algo poderoso. A diferença de um homem prudente de um homem insensato. Alguma semelhança com as 10 virgens? As prudentes e as insensatas. A única diferença, queridos, entre esses dois homens é o que eles fizeram com a palavra de Deus que eles ouviram. Ambos, queridos, ouviram a palavra. Nós estamos aqui ouvindo, amém? Nós fazemos parte desse grupo, estamos ouvindo. E o que vai determinar, queridos, o nosso destino, o curso da nossa vida, é o que fazemos com a palavra que nós temos ouvido. Eu pergunto para você, você deseja construir a sua casa, a sua vida, sobre a areia, que é frágil, que desmancha, ou sobre a rocha, que é consistente e eterna? Isso aqui, queridos, é consistente e eterno. Amém? A palavra de Deus. E Jesus aqui ele está nos alertando contra isso. Sabe por quê? A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos se desviariam da fé e de caminhar com Jesus, porque seriam enganados por todo o vento de falsas doutrinas. Sabe por que isso acontece? Cristãos que não conhecem a palavra e não a praticam. Se tem uma coisa, queridos, que o inimigo ele teme, é um cristão conhecedor e praticante da palavra. Porque o inimigo sabe, esse cristão eu não consigo derrotar. Esse cristão está com a vida dele apoiada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Amém? Desde os primórdios, queridos, o inimigo, ele tem a mesma estratégia. Ele sabe, se eu fizer com que o meu povo, os meus filhos, não escutem a palavra do Senhor, não a pratiquem ou não creiam nela, eles se tornam um alvo fácil para mim. Foi assim com Adão e Eva no jardim, você lembra? Deus havia dado uma palavra, diga comigo, uma palavra. Eles tinham uma instrução clara do Senhor: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando comerem, certamente vocês morrerão. O inimigo muito astuto foi lá no ouvido da Eva: não é bem assim, não é exatamente isso que Deus ele falou, você pode comer. E nesse momento que Eva duvidou da autoridade da palavra de Deus e ela come aquele fruto e dá para Adão, foi que a desordem estava feita. Foi ali, queridos, que o homem foi derrotado pelo inimigo e o pecado entrou na humanidade, simplesmente porque não creram na verdade da palavra do Senhor. Por isso, querido, seja um cristão conhecedor e praticante da palavra. Eu peço aqui para você hoje, não seja um alvo fácil para o inimigo, porque um cristão que conhece e pratica a palavra de Deus é um cristão preparado para a volta de Jesus. Quem pode dizer um amém? Amém? Vamos lá, estamos avançando. Quarta lamparina, essa é muito boa. É a lamparina da limpeza do coração. Diga comigo, limpeza do coração. Mateus 5,8 nos fala:
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Perceba que o coração limpo, o coração puro, está diretamente ligado em ver a Deus, com a sua salvação. Queridos, alguém que não tem um coração limpo não verá a Deus. Jesus foi muito claro. Se tem uma lamparina que eu e você precisamos, queridos, diariamente lutar para manter acesa, é a lamparina da limpeza, da pureza do nosso coração. E sabe algo que eu descobri? Pureza, queridos, diante de Deus, vai muito além da pureza sexual. Claro que ela é importante e é essencial, mas não é apenas isso. Jesus, ele falou, querido, certa vez, que o que contamina, o que traz a impureza na vida de uma pessoa, é aquilo que sai do seu coração. Eu quero ler para você. Está lá em Mateus 15, 18 ao 19. Diz assim: mas as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E é por isso, queridos, que a palavra de Deus também nos instrui em Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve guardar, quem sabe? Guarde o seu coração, pois dele provém todas as fontes da sua vida. Queridos, limpeza do coração. Posso te dar uma dica hoje, um conselho de amigo? Quem quer aí um conselho de amigo? 3 coisas que você tem que constantemente limpar do seu coração para que a lamparina não se apague. São elas: pecado, ofensa e orgulho. Diz aí comigo: pecado, ofensa e orgulho. Queridos, essas 3 coisas, elas têm o poder de apagar a chama de amor que nós temos pelo Senhor. Pecado, Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe uma coisa que tem o poder de separar você de Deus, e essa coisa se chama pecado. Segundo, a ofensa. Hebreus 12, 15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contamine a muitos. Queridos, a amargura, a ofensa, existe uma coisa que tem o poder de te excluir da graça de Deus. Nós acabamos de ler aqui. A ofensa, a amargura te exclui da graça de Deus. Queridos, cuida com isso na sua vida. É impossível passarmos a nossa vida aqui nessa terra sem alguém em algum momento nos ofender, sim ou não? Mas a diferença é o que você faz com isso. Use, queridos, a limpeza do perdão para que a ofensa não apague a lamparina na sua vida. E a terceira é o orgulho. Tiago 4, 6. Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe uma coisa que faz com que Deus resista, se oponha a você, e essa coisa é o orgulho, é a soberba. Queridos, dica de amigo: limpa constantemente o seu coração do pecado, da ofensa e do orgulho. Não estamos livres de enfrentar essas coisas, mas se elas permanecerão no nosso coração, nós temos o poder de escolha quanto a isso. Quem pode dizer um amém? Amém? Não deixe com que essas coisas sujem a sua lamparina e apaguem a sua luz. Indo para a reta final, a 5ª lamparina. A lamparina da unidade com o corpo de Cristo. Dá um sorriso, queridos, onde você está. Dá uma olhada aí ao teu redor. Fala aí para as pessoas perto de você: eu sou o corpo de Cristo contigo. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de reunirmos como igreja ou de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Querido, você percebeu que todas as lamparinas que nós estamos falando até agora, elas têm ligação direta com a volta de Jesus? Percebeu isso? Hebreus aqui está nos falando: não deixe de congregar, de se reunir como igreja, visto que está se aproximando o dia. Que dia que é esse? A volta de Cristo, amém? Ele está falando aqui, você precisa estar inserido, querido, na sua igreja local.
Não faz sentido eu querer ir para o céu se eu não quero conviver com quem está indo para lá, aqui nessa terra, aqui nessa vida. Congregar, queridos, fazer parte do corpo de Cristo, mantém as nossas lamparinas acesas. Amém? Outro ponto muito importante sobre isso é que Jesus ele disse que ele voltaria para buscar quem? Quem? A igreja. Eu quero ler para você Efésios 5, 25, 27. Esse versículo de Efésios ele está falando diretamente aos maridos. Não é o meu foco hoje, mas aproveita e pega a dica aí. Amém, maridos? Olha o que ele está falando aqui. Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres. De que forma? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Revo Church, Cristo amou a igreja. Foi pela igreja que Cristo se entregou e foi para a igreja que Jesus irá retornar. Jesus ele não vem, queridos, buscar um membro isolado, mas ele vem buscar a sua igreja completa, o corpo de Cristo, amém? Precisamos estar aqui inseridos, fazendo parte, caminhando juntos, visto que o dia se aproxima, amém, Revo Church? Quantos são gratos por essa casa? Você tem sido alimentado, você tem sido conduzido nos caminhos de Deus para você. Congregar, queridos, é uma lamparina que não podemos deixar apagar na nossa vida. Quem ama Jesus, ama quem Ele ama. E Jesus ama a sua igreja. Quem pode dizer um amém? Amém. Sexta e penúltima lamparina. Essa é muito boa também. A lamparina do bom testemunho. Diga comigo, bom testemunho. 2 Pedro 3, 10 ao 11. No entanto, o dia do Senhor, olha aí novamente, a volta de Jesus, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Verso 11. Visto que tudo será destruído dessa forma, olha agora, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Mais uma vez, essa lamparina está ligada à volta de Jesus. Pedro está nos falando aqui, o dia do Senhor, que nós deveríamos viver uma vida santa e piedosa, esperando o retorno de Jesus. O que seria uma vida santa e piedosa? Uma vida que dá um bom testemunho. Queridos, eu e você precisamos mostrar Jesus através da nossa vida. Através das nossas escolhas, daquilo que pensamos, das nossas atitudes, até mesmo da maneira que nós nos vestimos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos. Precisamos dar um bom testemunho, que o mundo lá fora veja Jesus na maneira que nós honramos a Ele através da conduta da nossa vida, amém? Mas algo que eu descubro também, bom testemunho não é apenas você não fazer o que é errado, mas é também você fazer aquilo que é certo. Queridos, deixa eu te perguntar com carinho, as pessoas ao seu redor, elas sabem que você ama Jesus? As pessoas ao seu redor, elas sabem que você é um cristão autêntico, verdadeiro? Bom testemunho, as pessoas enxergarem ao Senhor na nossa vida. Olha só, queridos, uma palavra dura até, que Jesus ele nos fala lá em Lucas 9, 26. Jesus ele falou, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Precisamos, queridos, mostrar Jesus com a nossa vida, não nos envergonharmos, dar um bom testemunho. Para encerrarmos aqui já, eu quero te contar uma história da minha vida, e a única razão de eu te contar essa história é para que isso inspire você a você ser intencional em dar um bom testemunho. Lembre, bom testemunho não é apenas não fazer o que é errado, mas fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Ano de 2010, eu estava no cursinho pré-vestibular. Quem aí fez cursinho pré-vestibular? Na minha época era o Energia. Alguém aí dessa época? Sim? Estava num cursinho,
Sala grande, um auditório com mais de 100 alunos. Era uma aula de biologia, uma aula sobre a origem do universo. E o professor de biologia, ele entra na sala e antes de falar qualquer coisa, ele diz: eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que levante a mão aqui nesse auditório se existe alguém que crê na teoria do criacionismo, de que Deus criou o universo e todas as coisas. Em uma sala de mais de 100 alunos, eu não estou brincando com você, eu fui a única pessoa que levantou a minha mão. Momento constrangedor, algumas risadinhas aqui, outras risadinhas ali, uma cara de deboche do professor, mas ele não ousou discutir comigo. Porque quem sabe, queridos, que quando um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, ele se posiciona, até mesmo aqueles que não creem, reconhecem a autoridade de Cristo na nossa vida. Ok, passou aquele momento, não aconteceu nada a partir daquilo. 5, 6 anos depois, tinha feito uma postagem sobre o meu batismo no meu Instagram. E uma colega que estava na sala aquele dia me mandou uma mensagem. Ela falou: eu nunca falei isso para você, mas eu lembro, no dia que aquele professor perguntou quem acreditava em Deus. E no meio de todos aqueles alunos, você foi a única que, com convicção, levantou a sua mão e não se envergonhou da sua fé. Ela falou: eu me senti muito constrangida naquele momento com aquilo, e eu tenho certeza que teve mais pessoas lá que queriam levantar a mão, mas não tiveram coragem. E a partir daquele dia, vendo a sua convicção, vendo o seu testemunho, a convicção, a certeza da sua fé, eu fui procurar esse Jesus que você serve. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Queridos, por que eu estou te contando isso? Isso não é para me vangloriar, mas isso é para inspirar você. Que possamos, queridos, ser verdadeiros cristãos, com as nossas lamparinas acesas, diante de um mundo que não conhece o nosso Senhor. Que através do nosso testemunho, queridos, outros também possam ver: aí vem o noivo, e conheçam quem Ele é através da nossa vida. Amém? E a nossa última lamparina, para encerrarmos hoje, que é a lamparina da esperança da volta de Cristo. Último verso que vamos ler, 1 Tessalonicenses 4, 17 ao 18. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem espera por isso? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Queridos, a volta de Jesus, ela não pode ser um sinônimo de medo para nós, mas ela tem que ser um sinônimo de alegria e de esperança. Para um verdadeiro cristão que mantém a sua lamparina acesa, a volta de Jesus não é um sinônimo de medo, não é um pavor dizendo: não, Jesus, não vem ainda, porque eu não estou preparado. Mas é aquele cristão que sabe: eu sei, tem muitas áreas da minha vida que eu preciso crescer, que eu preciso desenvolver, mas eu tenho uma convicção: a cada dia eu estou deixando Jesus transformar o meu caráter. A cada dia eu tenho buscado viver um relacionamento com o Senhor através de uma vida de oração e de jejum. A cada dia eu tenho buscado manter o meu coração limpo, puro diante do Senhor, vivendo uma vida de bom testemunho, honrando o meu Senhor aqui na terra. E eu sei que quando vier aquele dia, eu ouvirei dele: servo bom e fiel. Entra no descanso, na alegria, no regozijo do seu Senhor. Amém, queridos? Quantos anseiam ouvir essas palavras de Jesus? Quantos aqui nessa tarde você quer manter as suas lamparinas acesas e ser como aquelas virgens sábias que, quando ouviram o grito: aí vem o noivo, não estavam despreparadas, mas entraram com o noivo para a festa, para a salvação? Quantos querem isso? Amém? Se você deseja manter as suas lamparinas acesas, fique de pé comigo no seu lugar e nós vamos orar sobre isso.